Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez nessa terça-feira para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com o irmão, com a irmã que está me assistindo, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai vir arrebatar a sua igreja, tirar a sua igreja da terra antes que venha a ira, antes que venha a tribulação e a grande tribulação. Tanto a tribulação quanto a grande tribulação que virão é para o povo judeu, é para o povo de Israel. Tanto a tribulação se refere ao princípio das dores, quanto a grande tribulação às dores. É um período de 7 anos que virá. E Deus irá tratar com o povo de Israel, o povo terreno de Israel. O povo de Deus terreno, o povo de Israel. Deus, ele tem 2 povos, o povo de Israel, a nação terrena de Israel, e o novo Israel. Não significa que o novo Israel substituiu o velho Israel. O novo Israel, a igreja é chamada de novo Israel. Mas o velho Israel continua existindo e com promessas de Deus, várias profecias no Antigo Testamento que ainda tem que se cumprir com relação a este povo. Tanto a tribulação quanto a grande tribulação se refere ao povo judeu. E o Senhor Jesus há de vir para tirar a igreja dele aqui da terra antes que venha a tribulação e a grande tribulação. Pois bem, na tipologia bíblica, nós podemos usar vários fatos do Antigo Testamento como exemplos, como ilustração. Pois bem, nós temos o caso de Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Deus o trasladou, ou seja, o arrebatou, antes que viesse aquele tempo de grande maldade, de grande violência na terra, que se evidenciou nos dias de Noé. Nós temos também o caso de Noé, que Deus colocou ele dentro da arca, ele entrou para a arca e Deus fechou a porta da arca antes que viesse o dilúvio. E interessante notar também que Deus tirou Noé da terra, colocou na arca, com o intuito de que ele descesse à terra novamente. Assim também a igreja será arrebatada, mas virá com o Senhor para o reino milenar, depois da grande tribulação. Nós temos o caso também de Ló, que foi tirado de Sodoma antes que chovesse fogo do céu para destruir aquelas cidades, Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. E só choveu fogo do céu, só veio a destruição sobre aquelas cidades depois que Ló ele foi tirado de Sodoma. Nós temos também o caso de Elias, que foi arrebatado antes que iniciasse o ministério de Eliseu e que aquelas 2 ursas matassem 42 rapazes que zombavam de Eliseu. Então os números aí, por exemplo, 2 ursas e 42, lembram o período da tribulação e da grande tribulação. A grande tribulação vai ser 42 meses, onde a morte vai perseguir o povo judeu. Porque o governante mundial vai pelejar contra os santos, ou seja, a nação de Israel, e vai vencê-los.
Então nós temos uma tipologia que pode ser usada como exemplo, como ilustração. Lá em Isaías, no capítulo de número 26, 20, deixe-me ler aqui também, um versículo que pode ser usado também como ilustração também. Isaías 26, 20, diz assim, vamos lá, Isaías 26, 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Amém? Então isso aí pode ilustrar também. É uma ilustração, pode ser usado como uma ilustração de Deus escondendo o Senhor Jesus vindo buscar a sua igreja, a sua noiva, a noiva do Cordeiro, para escondê-la na época da tribulação, na época da ira. Também Isaías 57, 1 diz assim, perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Olha aí, pode ser usado também como uma ilustração, porque a igreja justificada pela fé vai ser levada antes que venha o mal, o dia da ira. Tudo isso que eu falei aqui são tipologias. Tipologias pode ser usado como ilustração, mas vamos ao que é concreto. Vamos citar 3 trechos aqui, onde a palavra de Deus é clara e mostra que nós que somos de Jesus, nós que somos da igreja, nós não vamos passar nem pela tribulação e nem pela grande tribulação. Existem aqueles que pregam que a igreja vai passar pela tribulação, existem aqueles que acreditam que a igreja vai até a metade. Mas todas estas 2 teses são falsas, são contra a bendita esperança da igreja. A igreja não vai passar. Por quê? Está escrito aqui em Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei observe meu irmão, minha irmã, da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Ora, aqui está falando de uma hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Obviamente que essa hora aqui não é uma hora de 60 segundos, 60 minutos, porque tanto hora quanto dia na Bíblia e também no português e no hebraico e no grego, a hora ela é definida pelo contexto. Pelo contexto, o significado dessa palavra hora. Pode ser a hora 60 minutos, mas pode ser um tempo. Então, nesse caso aqui, essa hora aqui denota um tempo. O tempo da tentação que há de vir sobre todo mundo. Vai ser sobre todo mundo. Não vai ser num lugar só. Vai ser sobre todo mundo. Para tentar os que habitam na terra. Essa hora da tentação aqui é o tempo da ira vindoura. É o tempo da tribulação e da grande tribulação. Então Jesus está dizendo para a igreja fiel aqui, a igreja de Filadélfia, que vai guardar da hora da tentação. Isso é claro, não vai passar pela hora da tentação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 9, diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para quê? Para a ira. Nós não estamos destinados, a igreja não está destinada para a ira e não vai passar. Se Deus não destinou para a ira, não vai passar. Essa ira aqui equivale à hora da tentação. Interessante que no versículo 9 de 1 Tessalonicenses, no versículo 8 de 1 Tessalonicenses 5 diz, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios,
vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. O que é a esperança da salvação? Jesus voltar a qualquer momento. Nós temos que ter isso na nossa mente, guardado no nosso pensamento, que Jesus pode voltar ainda hoje. Esse é o capacete que protege a nossa mente. É a esperança da volta do Senhor a qualquer momento. E aí que ele completa, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo vai acontecer no momento do arrebatamento. Em Romanos capítulo 5, 9, diz assim: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, aqui, enfatiza esse ser salvo da ira? Porque a ira é iminente. A ira é iminente. A qualquer momento começará o tempo da ira de Deus, o dia da ira do Cordeiro. A ira é contra o mundo. A tribulação e a grande tribulação contra o povo de Israel. Deus vai estar irado contra o mundo, contra os incrédulos, contra os gentios, as nações. A ira é contra o povo do mundo. Mas ao mesmo tempo, paralelo à ira, terá a tribulação e a grande tribulação para o povo de Israel, porque eles vão ser atribulados como nunca antes foram. Mas Deus há de tirar, há de salvar a igreja dele através do arrebatamento. Através do arrebatamento. Nós podíamos citar aqui também, podemos, né? Aqui em Lucas 21, vamos ver aqui em Lucas capítulo 21, fala também de um escape. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo orando para que sejais ávidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Evitar, escapar das coisas que tem que suceder, ou seja, do tempo da ira. E nós, a palavra de Deus nos mostra que nós esperamos quem? O anticristo? O anticristo vai vir, mas nós não esperamos ele. Nós esperamos o quê? A morte? A morte vai vir para muitos, mas nós não esperamos a morte, porque está escrito, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Mas nós esperamos Jesus, nós não esperamos a tribulação. Se o discípulo de Jesus, o crente, coloca na cabeça que vai vir o anticristo, a marca da besta, vai vir a tribulação, então ele não está esperando por Jesus, porque ele sabe que Jesus vai vir depois. Então ele está esperando a tribulação, ele está esperando o anticristo, os sinais. Não, nós não esperamos nem sinais. Para a segunda vinda do Senhor para Israel, existem sinais, porque os judeus buscam sinais. Mas para o arrebatamento da igreja, a igreja creu em Jesus, não espera sinais. Jesus virá sem sinal, como ladrão, ele vem à noite. Filipenses capítulo 3, 20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha aí, olha só, esperamos do céu o nosso Senhor Jesus, o Salvador. Ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Sabe que me chamaram para orar com uma senhora em um lugar que eu passei aí. A senhora tinha 90 anos. Estava lá sentindo dores, estava muito enferma, e um outro pastor tinha ido lá e dito para ela que ela estava doente porque tinha um quadro do marido dela que morreu na sala. E a causa era uma maldição por causa do quadro. E mandou ela tirar o quadro. Só que ela não melhorou.
E foram depois outros pastores, oraram, e ela não melhorava. E quando eu orei por ela, obviamente, eu pedi a Deus para dar ela saúde, mas eu deixei claro para ela que o que ela estava sentindo ali não era por obra maligna, porque uma macumba tinha sido feita contra ela, ou porque tinha um quadro do marido dela lá na sala, nada disso. Eu disse, olha, a palavra de Deus diz lá em Filipenses 3:21 que o nosso corpo é um corpo abatido, é um corpo de humilhação. E à medida que o tempo vai passando, não tem jeito. Não tem jeito. E eu disse, a senhora já está com 90 anos. A gente tem que orar, pedir a Deus para dar saúde. Mas uma hora, se Jesus não voltar antes, esse corpo vai se enfraquecer tanto que ele vai cair, a alma vai ter que sair do corpo. Então isso aí não é por causa de um quadro na parede, isso é por causa da idade da senhora. Eu falei a verdade. A gente pede a Deus para dar saúde, a gente deseja que Deus dê saúde, mas uma senhora de 90 anos. Pois bem, então aqui Filipenses fala que de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tem outro versículo aqui, em 1 Tessalonicenses 1:9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus que nos livra da ira futura. Você observou, meu irmão? Olha que interessante. Romanos 5:9. 1 Tessalonicenses 5:9. E agora 1 Tessalonicenses 1:10. Fala que nós seremos salvos da ira. 3 versículos. 3 trechos das Escrituras. Não é preciso nós citarmos mais nenhum para termos a certeza. O arrebatamento, ele é antes da tribulação. E ele acontecerá a qualquer momento. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 4, ele diz assim: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, ou seja, sair do corpo, a alma e o corpo entrar na terra, mas revestidos, ou seja, participar do arrebatamento, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então nós gememos desejando o arrebatamento. Todo cristão de verdade que ama Jesus deseja o arrebatamento. Se você vê um cristão aí dizendo, não, eu vi um pastor aí muito estudioso da Bíblia, dizendo, não, Jesus não vai voltar agora não. Pode ficar tranquilo, ainda tem muita coisa para acontecer. Sabe por que ele falou isso? Porque ele não deseja a volta de Jesus. Porque ele não deseja a volta de Jesus. Provavelmente nem crê na Bíblia, nem crê no que está nas Escrituras. Está a serviço do mal, porque nós devemos esperar por Jesus. Jesus nos mandou esperar por Ele. Nem pela morte nós esperamos é pelo Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração nesse momento, meu irmão e minha irmã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Olha, nós temos prova e nem precisamos recorrer à tipologia bíblica, não. Está claro no Novo Testamento que o Senhor vai nos salvar da ira. Nós vimos, meu Deus, nós vimos em 1 Tessalonicenses 5:9, nós vimos em Romanos 5:9, nós vimos também, meu Pai, em 1 Tessalonicenses 1:10, que seremos salvos da ira futura, da ira vindoura, do dia da ira do Cordeiro, que pode começar a acontecer a qualquer momento, mas antes o Senhor virá a qualquer momento também.
Não deixe a gente esquecer disso, meu Deus. Não nos deixe esquecer que o Senhor vai voltar a qualquer momento. E abençoe esse irmão, essa irmã que me assistiu até agora. Dá ela força para esperar dos céus o Senhor também, para amar a tua vinda, porque como o apóstolo Paulo também escreveu, o Senhor tem uma coroa para aqueles que amam a tua vinda. Aleluia! Glorificado é o teu nome, exaltado é o teu nome. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe. Quinta-feira nós estaremos aqui novamente. Ô meu irmão, minha irmã, vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido você para meditar na palavra de Deus comigo. Tá bom? Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.